Fala pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho com vocês a respeito da alergia à proteína do leite de vaca e como é que você deve conduzir o diagnóstico e a terapêutica. Claro que aqui não será objetivo esgotar o tema, mas dar uma noção, uma métrica, uma noção global e essa aula poderá gerar novas aulas para destrinchar cada tipo de alergia, destrinchar cada diagnóstico alternativo, os tipos de fórmula. Então isso aí pode ser para outro objetivo, outro momento, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então vamos lá. A alergia à proteína do leite de vaca é quando o organismo reage de uma forma lá molecular, o sistema imunológico reage a um alimento, nesse caso especificamente as proteínas do leite de vaca. São várias proteínas que tem no leite de vaca. Vou falar sobre os componentes. Ela é a terceira causa de morte, é muito importante, principalmente as formas não IgE mediada, as formas IgE mediada, que são só perde para nozes e amendoim no mundo inteiro. Então o leite é um alimento muito importante que gera um impacto negativo, inclusive na mortalidade infantil e adulto. As taxas de prevalência vêm aumentando durante os anos, do ponto de vista longitudinal. A gente não sabe se é porque está se investigando mais, se tem realmente um medo excessivo, ou tem um falso aumento, porque estabelece diagnósticos. As famílias acham que existe o diagnóstico de alergia à proteína de vaca, mas no final das contas não existe, né? Eu vi um estudo que falava a respeito que a taxa em média em 2% de queixa, né, de que os pacientes têm sintomas relacionados à alergia à proteína de vaca, mas quando você faz o teste de provocação, cai para menos de 0,1%. Então, assim, é questionável. No entanto, mesmo fazendo essas considerações, os estudos mesmo mostrando o teste de provocação oral, há uma aparente a taxa de ascensão longitudinal. Seria pela questão ambiental, aquelas questões de higiene ambiental exagerada, a teoria, né, da higiene. Então tem vários quesitos aí que estão correlacionados, né, e são teorias, tá? Mas o fato é que tem aumentado sim a prevalência. Então, os alimentos incriminados, além do leite, né, e todos os seus derivados, porque o leite ele tem sim a fração proteica, que é a fração que vai reagir, o sistema imunológico vai reagir. Lembrando que intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca são coisas distintas, apesar que pessoas que podem ter alergia à proteína do leite de vaca podem ter intolerância à lactose secundária, tá? E aqui é só para trazer que você deve explicar isso para o seu paciente, que a gordura, o açúcar e a proteína são componentes do leite, né? Que ele tem uma mistura de vários componentes, tá? Explicar isso aí, dar uma ideia dessa formatação do leite, tá? E o leite é um alimento muito comum na faixa etária pediátrica, né? Porque é um alimento construtor, principalmente nos primeiros 2 anos, no lactente, o leite é prioritário, né, na alimentação devido à taxa de crescimento. Mas também na idade pré-escolar, escolar e até na adolescente, o leite também é importante porque é um alimento construtor, rico em proteína. É necessário, gente. A gente vê muito hoje, um dos principais erros alimentares é a falta do alimento construtor, do alimento proteico nas refeições, nos lanches das crianças, tá? Então, e hoje em dia existe um monte de posts nas mídias sociais, de pessoas falando que leite é pró-inflamatório, que não deve ser dado aos seus filhos, porque você não era para tomar. Não, ainda há recomendação do uso de alimentos construtores na fase de crescimento, tá? Só que em situações como na suspeita da alergia, esse amor quebra, né? E aí a gente passa a ter um problema porque a gente perde um alimento importante no dia a dia. E aí isso significa que o sistema imunológico ele vai agir contra o alimento incriminado aqui, no caso o leite. Existem 3 formas de reação. Tem a forma de reação que é a IgE mediada, que é mais rápida. Tem a não IgE mediada, que é mais lenta. E tem a forma mista, que vai ter sintomas específicos. Observe que o que vai ajudar a diferenciar isso aqui é o quadro clínico, tá? Então, assim, a IgE mediada vai ser rápida, anafilaxia, angioedema, reações orofaríngeas e intestinais.
A não IgE mediada vai ser mais lenta, enterocolite induzida por proteína, no caso, ó, vai ser sangramento, pode ter vômito, né? Pode ter distensão abdominal, assadura, muco nas fezes, persistente em todo esse contexto. Simular a doença do refluxo, causar constipação, cólica, né, e hemosiderose pulmonar. Já as doenças mistas, as doenças eosinofílicas e as dermatites e a asma, né, são doenças mais associadas a doenças mistas, né, que podem ter os dois mecanismos envolvidos. Então, vamos falar um pouquinho da não IgE mediada. A não IgE mediada é quando o sistema imunológico reage de uma forma celular. Não tem IgE, como o nome já diz. Então, é uma forma de reação lenta. Mas, como é uma reação para que o mecanismo imunológico reage com cacetete, né, que eu brinco, reage batendo com processo inflamatório sem IgE, é um processo celular, ele gera uma grande lesão na mucosa, podendo gerar sangramento, muco, simular doença do refluxo, disfagia, constipação, cólica, né? E até processos exuberantes inflamatórios com hemosiderose pulmonar. Nessa circunstância também existe a forma IgE mediada, que o sistema imunológico atira. Então ele gera uma reação rápida e liquida logo a ação dele através das imunoglobulinas E. Então vai ter anafilaxia, angedema, reações orofarígeas e intestinais. É imediato. Tem diarreia de imediato, tem vômito de imediato, poucos minutos após, até 2 horas após a ingestão. Tá? E aí, nessa circunstância, a gente pode fazer o teste. Os testes que eu vou falar um pouco mais na frente, que são os testes alérgicos, nessas circunstâncias. E as formas mistas também, que aí é como se fosse na guerra. Ali vale tudo. Tem tiro de fuzil e facada, soco, vale tudo. Então, a mista ela pode ter qualquer tipo das reações e as doenças eosinofílicas chamam muita atenção. A dermatite também chama muita atenção, apesar da dermatite estar mais associada epidemiologicamente ao ovo, né? E a asma também é uma terceira forma mista que também não é tão comum, é incomum, tá? A asma não é tão comum, é tanto que eu nem botei aqui. O diagnóstico basicamente vai ser dado pela suspeita através do quadro clínico e aí a gente vai avaliar. Na não IgE mediada, você não tem como fazer os testes imunológicos, que são o RAST e o prick test, porque a reação não é mediada por IgE, não tem balística. Se não tem balística, não tem exame de sangue. Na mista pode ter, tá? Na mista pode ter. E nas doenças eosinofílicas, por exemplo, elas podem ajudar a guiar quais são os alimentos suspeitos. Apesar dos testes imunológicos in vitro e in vivo, eles não serem tão exatos, tão acurados para estabelecer a relação causal de qual alérgeno está causando aquela doença eosinofílica. Captou? Beleza? Basicamente, nas formas, no diagnóstico vai envolver, basicamente, gente, nas formas não IgE mediada e nas formas mistas, principalmente, apenas a relação da restrição ali por 2 até 8 semanas e avaliar se a pessoa teve melhora e se não teve melhora, e se teve melhora, fazer a provocação para ver, voltar, dar o alimento incriminado, no caso o leite, e ver se a pessoa vai ter a reprodutibilidade daqueles sintomas. Como é que é feito isso? Então você tira, como é que eu faço isso? Tira o alimento incriminado, então eu vou dar uma fórmula extensamente hidrolisada, se for, no caso, uma criança em aleitamento com fórmula láctea, né? Eu tiro essa fórmula láctea, coloco uma extensamente hidrolisada, abre parênteses, tem situações que eu já tenho que ir para elementar, tá? Mas fecha parênteses. Mas de maneira geral, a não IgE mediada, que é aquela do cocô no sangue, é assim que vai ser dessa forma. Tiro o alimento incriminado, 2 semanas depois, eu reavalio essa criança para ver se houve algum grau de melhora. E se houve um grau de melhora, eu vou manter essa conduta até mais ou menos 8 semanas. Algumas fontes atuais já mandam você até fazer períodos menores, tá? De restrição. Se não houve melhora, eu vou avaliar, será que isso é alergia? Será que vale mesmo eu ir para elementar? Aí eu posso colocar uma fórmula elementar.
Por quê? A extensamente hidrolisada tem essa que eu comecei o teste, ela tem uma chance de, em torno de, variam de fontes, mas de 10 até 1% de, de não dar certo, da pessoa ainda reagir a ela. Então você tem que ter, a depender da sua suspeita, você pode ter necessidade de colocar uma fórmula elementar, que é só suspensão de aminoácido. Essa aí é batata, não tem chance da pessoa reagir a essa fórmula elementar. E aí, se ela mantiver os sintomas mesmo com a fórmula alimentar, quer dizer que não é uma intolerância à proteína do leite de vaca, certo? Você vai chegar nessa conclusão. Mas se ela melhorou, você vai fazer o teste de restrição ali por um período e depois até 8 semanas desse período você vai ter que fazer a provocação, que é justamente voltar a dar o alimento, no caso, a fórmula láctea padrão. Isso também pode acontecer com a mãe que está em aleitamento materno. Quer ver um exemplo? A mãe que está em aleitamento materno, você vai mandar a mãe, orientar a mãe a restringir o leite de vaca na sua dieta, certo? Então, por um período de 8 semanas, você vai orientar ela a fazer uma restrição rigorosa por um período de 8 semanas. Essa restrição tem que ser feita. Cuidado para não comer fora de casa, cuidado para na preparação dos alimentos, limpeza de bancadas, uso de utensílios domésticos, né? Leitura dos rótulos para saber os termos que estão mais envolvidos, que fazem com que aquele alimento tenha leite ou não, evitar comer comida sem rótulo, tá? Isso é fundamental. E depois de 8 semanas, a mãe volta a comer alimentos com leite para ver se a criança vai desenvolver novamente os sintomas, tá? E se ela desenvolver os sintomas na hora que você der o leite novamente, tá dado o diagnóstico, tá? Abre parênteses, tem se utilizado muito, eu observo muito, utilizado testes fecais para diagnóstico de alergia à proteína de vaca. Não são importantes, tá? Então, a calprotectina foi desenhada para doença inflamatória intestinal e não tem base no diagnóstico de APLV, então não foi desenhado, foi para crianças com mais de 4 anos e com perfil de doença inflamatória intestinal. Sangue oculto fecal, a mesma coisa, foi desenhado para câncer intestinal, e alfa-1-antitrypsina fecal para doenças desabsortivas intestinais, podem vir positivos em crianças normais. A calprotectina não tem acurácia para essa finalidade, pelo amor de Deus. Já os testes, já as formas IgE mediadas e as formas mistas, você deve fazer os testes de balística, né, para ver qual é o IgE. O IgE é para leite e frações, no caso aqui especificamente da alergia à proteína de vaca, para avaliar a possibilidade de haver a correlação mesmo laboratorial também. E os testes cutâneos também podem ser utilizados, tá? Que o alergologista faz os testes cutâneos também para avaliar a reatividade no corpo da criança, na pele, com o alérgeno envolvido, no caso aqui, o leite. Então, ele deve ser feito nos IgEs e nos mistos. E o teste de provocação oral, aqui vou falar basicamente, que é basicamente dar o leite, né, ou liberar a mãe da restrição. O ideal seria que fosse duplo cego, mas pela impossibilidade no nosso dia a dia, eu vou focar aqui apenas onde vai ser feito. Então, vamos lá. Onde vai ser feito esse teste? Esse teste ele deve ser feito se for não IgE mediado, ou seja, aquele paciente bebezinho que teve sangramento nas fezes, muco, diarreia, assadura, distensão gasosa, simulando doença do refluxo. Esse teste pode ser feito em casa. Os outros é bom evitar, principalmente se for a IgE mediado, né? O IgE mediado, reação cutânea, racho cutâneo, né? Prurido, angedema, diarreia imediata ou vômito imediato. Esse deve fazer sob supervisão em unidade controlada, com adrenalina na mão, oxigênio na mão, por causa dos riscos de reação grave. Ou se a pessoa tiver suspeita de FPAS, que é uma enterite induzida por proteína alimentar, que é uma reação mais grave, que é tipo celular também, é não IgE mediada, mas ela é um tipo de reação mais grave. Se tiver essa suspeita de FPAS, escreve FPAS, né? Você também deve fazer em ambiente hospitalar para garantir a maior segurança do seu teste, não em casa, tá bom?
O tratamento envolve basicamente a restrição materna. Se fechou isso aí, você vai orientar a mãe a manter o aleitamento materno, não vai tirar do peito, né? E a mãe vai fazer restrição e vai encaminhar essa mãe para o nutricionista para que ela tenha uma dieta mais equilibrada do ponto de vista nutricional, porque se ela vai ter uma diminuição da qualidade de vida, da oferta calórica, da oferta de cálcio, da oferta proteica, e isso tem que ser equilibrado com cálculos dietéticos que o nutricionista vai fazer, tá bom? E aí o coração fica quebrado, né? Porque vai causar um mal-estar, uma diminuição da qualidade de vida materna. Lembrando que outros leites nessas circunstâncias não podem ser utilizados, principalmente se for anotem aí, na não IgE mediada, você não deve usar leite de outros animais, nem leite de soja, por causa da reação cruzada que pode acontecer. Já nas formas IgE mediadas, você pode usar leite de soja, certo? Ok? Vamos falar um pouquinho aqui agora das fórmulas, né, que podem ser utilizadas. As fórmulas existem aqui, eu botei 3 colunas que representam os tipos de fórmulas utilizadas para alergia à proteína de vaca. Você pode usar extensamente hidrolisado, na grande maioria, nas não IgE mediadas, por exemplo, você já vai usar extensamente hidrolisado, que é a fórmula bem hidrolisada mesmo. Tem a parcialmente hidrolisada, preste atenção. Tem a parcialmente hidrolisada que não serve para essa circunstância, e acho que até saiu do mercado, e tem a extensamente hidrolisada. A parcialmente hidrolisada tem sido utilizada muito por fórmulas lácteas padrão aí, né, de partida, por exemplo, do mercado. Tem algumas que tem proteína parcialmente hidrolisada, mas essas extensamente hidrolisadas não. A proteína é bem quebrada e ela tem uma chance de até 90% de dar certo. Tem de 10 a 1% de dar errado, tá? Então você vai poder utilizar nas formas não IgE mediadas, exceto FPAS, que você já tem, que aqui está escrito, tá vendo? FPAS, que você vai ter que avaliar isso aqui em ambiente hospitalar para fazer o TPO, né? E ela já vai vir com a fórmula elementares, que é a suspensão de aminoácidos. Se for IgE mediada com anafilaxia, se for dermatite grave, doenças eosinofílicas nas mistas também, então fórmulas elementares. Ou se você tentou ali 2 semanas, o paciente não melhorou, você vai para elementar, porque as extensamente podem ter falhado, não é isso? Caso de soja, na IgE mediada é como alternativa, mas lembrando, tem que ser criança com mais de 6 meses, e fórmula base de arroz, caso ela não aceitou, porque criança tem dessas, né? Não gostou, não tolerou, aí você vai para a fórmula base de arroz. Exceto em FPAS, que você tem que tomar cuidado, porque FPAS tem uma característica da enterite, enterocolite induzida por proteínas alimentares, tem uma característica da pessoa ter também reação a alérgenos que não são tão comuns nas outras formas, entendeu? Exemplo, arroz. Então, tenha um cuidado aí que pode ter uma reatividade a arroz. Então, aqui é só para trazer, depois de dado o diagnóstico, você estabeleceu a restrição, com o tempo você pode testar se o paciente tolera aqueles alimentos que foram assados. O que essa proteína, o que essa garrafa distorcida aí no fogo diz? Diz que à medida que você dá calor na proteína, você vai denaturá-la, vai transformar a sua composição tridimensional, vai deformar essa proteína. Então, os epítopos que podem ser alergênicos, eles podem se esconder. Isso acontece muito com leite, tá? Então, às vezes, o paciente pode tolerar alimentos assados e você pode testar isso em um segundo momento para ver se o paciente tolera alimentos assados. Isso não acontece com amendoins e nozes, né? Mas com leite isso acontece, tá bom? Então, aqui é um fluxograma, tá vendo? A criança com suspeita de alergia, você vai classificar. Vou começar pela IgE mediada. Se for com mais de 6 meses, você já pode dar a forma à base de soja extensamente hidrolisada. Vai ficar ali, houve remissão de sinais, aí você vai fazer o TPO com 8 semanas. TPO com 8 semanas, se desencadeou os sintomas, deu positivo, você vai usar a fórmula que deu certo anteriormente. Se deu negativo, quer dizer que não era alergia. Se a criança ficou menos de 6 meses, você vai fazer o caminho apenas com extensamente hidrolisado, ok? Certo. E aqui agora vamos seguir com a fórmula não IgE mediada.
você vai começar pelo extensamente hidrolisado, exceto se for anafilaxia, FPAS, doença eosinofílica, tá bom? Que aí você já vai para a fórmula cá embaixo, as elementares. Se houve manutenção ou piora do quadro, você muda para a fórmula dos aminoácidos. Se com um período de 8 semanas você fez o TPO de aminoácidos, deu negativo, aí a criança melhorou com os elementares, né? Melhorou com o elementar, aí você vai descer a escada. É como se fosse assim, ó. Primeiro patamar, extensamente hidrolisado. Segundo patamar, você está subindo a escada do tratamento. Elementar, extensamente hidrolisado, elementar. Para você fazer o TPO, você tem que descer. Então, tá no elementar, desce para extensamente hidrolisado, 8 semanas, 4, 8 semanas, desce para o leite de vaca, certo? E aí você estabelece o diagnóstico, tá bom? Já a anafilaxia é importante porque é uma reação imediata e grave. E aí que eu vou abrir um parênteses para a caneta especial EpiPen. Como usar EpiPen em outra pessoa? Se seu filho ou alguém conhecido tem alergias graves, é importante que você aprenda a usar o EpiPen corretamente. Dessa forma, Como usar EpiPen em outra... Aqui, ó, o que é importante saber? Isso é uma caneta autoinjetável de adrenalina, muito cara, não é tão disponível no nosso meio. Às vezes, que eu tive necessidade de orientar, eu oriento adrenalina. Então, a mãe pode fazer adrenalina sob supervisão no posto de saúde, por exemplo. Eu mando a receitinha e ela pode ficar com essa adrenalina guardada em uma seringa. Isso também é uma recomendação que pode ser utilizada, tá? E a vantagem... Peraí. Como usar EpiPen em outra pessoa e preparado, caso aconteça uma reação alérgica grave. No caso de uma emergência alérgica, cada segundo é decisivo. E é por isso que o EpiPen deve ser usado ao primeiro sinal ou sintoma de uma reação alérgica grave. É só seguir estes 2 simples passos. Pegue o autoinjetor EpiPen com a ponta laranja virada para baixo e a azul para cima. Retire a tampa azul de segurança puxando para cima. Não dobre ou torça a ponta laranja na coxa. Posicione a ponta laranja no meio da parte externa da coxa. Levante e empurre a ponta laranja firmemente no meio da parte externa da coxa até ouvir um clique e mantenha pressionado na coxa por 3 segundos. Conte lentamente. 1, 2, 3. O EpiPen funciona penetrando na roupa aí você pode ter outra caneta. Após usar o EpiPen, a tampa da agulha laranja... É isso. Eu queria deixar aqui a possibilidade de vocês poderem deixar as perguntas aí, para ver a possibilidade das próximas aulas, ver o que vocês acham de interessante, tá? E a respeito do ambulatório de gastropediatria, nós vamos começar com esse ambulatório agora e espero que essa aula também contribua para trazer informações relevantes para iniciar os estudos, tá bom? Um abraço e até mais!